Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Alencar e eu queria fazer uma pergunta. Você passaria na prova de matemática do PISA? É uma prova que ela é feita para jovens que estão terminando o ensino médio, então tem lá em torno dos seus 15, 16 anos, e apenas uma parte da população faz. Essa avaliação ela é internacional, por isso que tem esse izinho aqui. É uma avaliação feita entre vários países. E o Brasil, desde que esse teste começou no ano 2000, o Brasil participa. Infelizmente, nós, ao fazermos esse teste, sempre estamos nos últimos colocados comparado com os outros jovens. Não significa que não existem pessoas que conheçam bem matemática e terminam o ensino médio bem. Apenas o seguinte, essa avaliação, ela dá uma ideia da avaliação global. O que significa isso? É que, comparando com outros sistemas educacionais, as pessoas que terminam o nosso ensino médio, na média, é uma estatística, estão menos preparadas que a média de outros países. Então, isso é uma coisa que a gente precisa melhorar. Por quê? Quando a gente melhora a média, todo mundo melhora, o pior e o melhor. Tá? Então, todo mundo vai para cima. Então, é uma luta, né? Podemos dizer assim, nossos sistemas educacionais em melhorar a formação das pessoas. Tá? Então, eu vou resolver aqui duas questões, são bem simples, trabalham com percentual, né, porcentagem, e para você tentar resolver isso em outras situações, tá bom? Bom, normalmente um casal de pinguins produz 2 ovos por ano, tá? Geralmente, o filhote maior dos 2 ovos é o que sobrevive. Com os pinguins da espécie saltador da rocha, o primeiro ovo pesa cerca de 78 gramas e o segundo ovo, 110. Normalmente, é esse aqui que vai sobreviver. Em quanto por cento, o segundo ovo é mais pesado que o primeiro ovo. Em quanto por cento, o segundo ovo é mais pesado que o primeiro. Então, olha, tem um ovão aqui, 110, e tem um menor, 78. Se eu colocar numa balança, é claro que esse daqui vai vencer, né? Vai ser maior. Mas em termos percentuais, ou seja, por 100, quanto maior é? 29, 32, 41, 71? O objetivo aqui não é fazer a conta, é para mostrar para você, tá? Então, olha só, percentual é uma comparação com 100. Comparação com 100, tá? Sempre vai ter uma base. Você tem que saber escolher a base correta para fazer a comparação. Então aqui, ó, em quanto por cento, o segundo é mais pesado que o primeiro. Então ele está relacionando com o primeiro. O segundo é mais que o primeiro. Em quanto por cento, o segundo é mais que o primeiro. Ou seja, a gente já sabe aqui que existe a diferença de um para outro. Qual será essa diferença? 110 menos 78. Dá quanto isso? Muito fácil, né? 32. Isso aí, terminando o ensino médio, você precisa já saber bem fazer uma diferença dessa, tá? Essa aqui é a diferença, podemos chamar assim, absoluta. Mas e a diferença relativa em relação a 100? Como é que a gente vai fazer? Aí você vai fazer o seguinte. Você vai fazer a comparação. Só que quem é a base? Quem é o 100? O 100 é a base. Desses dois valores, nessa questão, a base é o primeiro ovo, porque é o segundo em relação ao primeiro, tá? Se você fizer, olha, 78, que é o peso do menor, é a base 100, é o que eu vou comparar. E a diferença, 32, é o valor percentual. Se eu fizer esse produto aqui e tal, porque você tem uma proporcionalidade, 78 está para 32, assim como 100 está para x. Usando a propriedade aqui da proporção, você multiplica isso aqui em cruz.
Então fica 78 vezes x igual a 100 vezes 32. Tá? Então isso vai dar 32 vezes 100. Tá aqui. Aí você vai fazer aqui essa conta. 32 vezes 100, 3.200. E aqui você vai dividir pelos dois lados 78. Então vai sobrar aqui só 78, tá? Se eu dividir os dois lados por 78. Aí aqui vai dar 1, aí vai ficar 3.200 dividido por 78. Aí você vai precisar fazer essa divisão, que é muito fácil, tá? Não é meu objetivo aqui resolvê-la. Se você quiser, no canal aqui está cheio de questões resolvendo isso. Então, você dividindo 3.200 por 78 vai dar aproximadamente 41. Agora, mas poxa, dá uma dica aí, Ricardo, para ser rápido. É fácil, ó. Ao invés de usar 78, você usa o 80. Aí você aqui, ó, 32 por 8 dá quanto? 4. 100 por 10 dá quanto? 40. Então, aproximadamente você olha aqui nas questões A, B, C ou D, vai reparar que tem um 41, que é aproximadamente o valor que você está procurando, tá? Mas está reparando aqui numa coisa? Existem vários valores aqui e tem um que, se você utilizar errado, você vai encontrar a resposta aqui nessas opções, que é justamente 29%. Esse 29% vai aparecer de que forma? Se você não usar como base o 78, se você usar como base o 110, né, na hora de dividir, 33.200 vai dividir por 110. E isso vai dar aproximadamente 29%. E aí você vai acabar marcando a questão errada. Então, é por isso que eu estou reforçando o conceito, tá? A operação aqui você precisa também saber, mas o conceito de porcentagem é uma comparação com 100, tá? E você precisa entender isso para resolver as questões, certo? Beleza? Espero que você tenha que avaliar a capacidade de calcular porcentagem em contexto real e começa você aprendendo o conceito de 100, depois sabendo montar a regra de 3, sabendo fazer a operação dessa proporcionalidade, multiplicar e dividir corretamente. Então são esses conhecimentos que você precisa demonstrar para resolver essa questão. Bom, vamos para o próximo aqui. Jean se pergunta o quanto o tamanho da colônia de pinguins mudará ao longo dos anos. Para determinar isso, ele faz as seguintes presunções. No começo do ano, a colônia consiste em 10.000 pinguins. 5.000 casais, né? Cada casal de pinguins cria um filhote na primavera de cada ano. Ao final de um ano, 20% de todos os pinguins vão morrer, né? Sendo caçados, doença, coisas assim. A pergunta é, ao final do primeiro ano, quantos pinguins adultos e filhotes haverá na colônia? É o total. Então, tem 10.000, tá? Cada casal cria um filhote, ou seja, porque tem os ovos lá, né? Um sobrevive só. 10.000. Se cada um criou um filhote, então dos 10.000 casais, vão nascer 5.000 filhotes. Então, tem 15.000 em um ano. Só que esses 15.000 é o que chega no final do ano? Não. Morrem, diminuem 20% de 15.000. Tá? Então, quem é a base aqui de cálculo? 15.000. Tá bom? 20% de todos os pinguins vão morrer. Não é a comparação, a base não é o 10.000, mas sim de todos os pinguins. Então, olha só. 15.000 é a comparação com 100. 20% morrem. Então, quantos morrem? Não é o total que fica, é quantos morrem. Pode ser de outro jeito para resolver, Ricardo? Pode. Se ao invés de você usar quantos morrem, você se perguntar quantos ficam vivos. Dos 100, 80% fica vivo. Tá? Você pode fazer a regra de 3 para qualquer um dos dois. Então,
Vamos fazer aqui a regra de 3 com esse 20% aqui, ó. E você, para exercitar, faz com 80%, tá? Ó, já dá o resultado dos vivos, direto. Então, 15 está para 100, né? 15 comparado com 100. E esse valor aqui, que eu vou chamar de X, de N, vou chamar de N para ser diferente, tá? São os 20% que morrem. Aliás, eu vou botar M para dizer os que morrem, tá bom? Então, ó, 15 mil. Os que morrem, não sei, equivalem a 100% e os que morrem equivalem a 20%. E aí você vai trabalhar aqui com as operações. Existem muitas formas de você simplificar isso. Por exemplo, você divide aqui, ó, 100 dividido por 20. Dá quanto? 5. Tá? Então, fica 15 mil dividido por M, 5, igual a 5. E aí esse M aqui, você multiplica pelos dois lados, o M vem para cá. Então fica 15 mil igual a 5 vezes M. Para saber o M, basta dividir todo mundo por 5. Né? 5 dividido por 5 dá 1. 15 mil dividido por 5, 15 dividido por 5 dá 3. Dá 3 mil. Então, 3 mil é a quantidade de pessoas, perdão, é a quantidade de pinguins que morrem. 3 mil é a quantidade de pinguins que morrem. Tá? É isso. Acabou? Não, porque ele quer saber quantos vivos haverá na colônia. Então, basta eu pegar o que teria se não morresse e subtrair pelo número de mortos. Isso vai dar 12 mil. Tá bom? Então, o objetivo dessa pergunta é avaliar se o aluno é capaz de entender uma situação real para calcular o número concreto baseado em alterações, incluindo aumento ou decréscimo de porcentagens. Aqui você precisaria saber qual é a base, interpretar, né, que seriam os 10 mil mais os 5 mil filhotes, entender que diminui 20%, calcular esses 20% ou calcular logo os 80% que vão ficar vivos. E aí, saber fazer a regra de 3, dividir, multiplicar, simplificar e achar o resultado correto, interpretativo, né? Ficam vivos 12 mil, morrem 3 mil. Então, porcentagem é muito útil, você usa em diversas profissões e é por isso que essa avaliação faz essas perguntas para você. Tá bom? Espero que você tenha gostado e entendido. Até a próxima.